Bom, dando continuidade, então, a gente viu também ainda na geometria analítica, né, a área de um triângulo, onde a gente pode calcular de que forma? Nós temos 3 pontos, tá? Um triângulo aqui no plano cartesiano. A gente vai fazer a área 1/2 vezes o módulo do determinante, tá? Módulo por quê? Porque o resultado tem que ficar positivo, porque nós estamos trabalhando com área, tá? Não tem área negativa. Então, nesse formato, a gente faz o quê? Copia, ó, x1, y1, x2, y2, x3, y3 e completa a última coluna com 1, tá? Para resolver, vocês podem usar a regra de Sarros, que é copiar a primeira e segunda coluna aqui, ó, não tem problema, que é x1, x2, x3, y1, y2, y3 e resolver. No momento que vocês resolverem, né, a gente sabe que está em módulo, vai ficar o valor positivo e a gente divide por 2. Vamos ter a área do triângulo, certo? Essa fórmula só serve para triângulo, tá? O que acontece? Acontece que nem sempre a gente tem só triângulo, a gente tem também polígonos convexos, né? No plano cartesiano, ou seja, um polígono de 4 lados, por exemplo. Então, nesse caso, a fórmula é bem parecida, mas tem uma diferença, ó, é 1/2 vezes o módulo, só que em vez de D de determinante, a gente chama delta. Por quê? Porque o modo de organizar os dados é diferente. A gente pega os pontos dados, né? E forma uma sequência, tá? Eu vou fazer um exemplo disso aqui para vocês verem aqui do outro lado. Ó, recapitulando, tá? Eu tenho 4 pontos, escolhi um ponto de partida, que eu escolhi o C como exemplo, ó. Tá? E depois eu fui fazendo o contrário aqui, mas quem quer seguir a ordem A, B, C, D, não tem problema. Coloca aqui os 4 pontos, tá? E depois copia, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, desculpa. Depois copia o primeiro de novo. Sempre assim, ó, tá até em verde clarinho, ó. Repete a primeira coluna. Faz as diagonais principais menos as diagonais secundárias, tá? Aqui estão todas as multiplicações, ó. Aqui, ó, 2 vezes, agora secundárias, 2 vezes menos 2, menos 4, troca o sinal, mais 4. 2 vezes 3, menos 6, troca o sinal, mais 6. Menos 15, troca o sinal, mais 15. 8, troca o sinal, menos 8. E menos 15, troca o sinal, 15. Resolve em módulo, divide por 2, dá 41,5, tá? Esse aqui se aplica a qualquer um, até mesmo o triângulo daria para fazer sem problema algum, tá, pessoal? E também tem a condição de alinhamento, tá? O que é condição de alinhamento? Que a gente só faz o módulo, seja daquele jeito que eu mostrei ali para um polígono convexo, ou seja do jeito que eu mostrei para um triângulo, certo? O que acontece na condição de alinhamento? Quando for 0, é porque esses pontos estão alinhados. Se o resultado der um valor diferente de 0, é porque eles não estão alinhados, tá? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tenho 2 pontos, tá? Eu fiz de 2 jeitos para vocês verem, ó. Copiei os pontos, ó, menos 2 e 3, 1 e 3, 7, 1, e são 3 pontos, um triângulo, né? E coloquei a última linha com 1. Copiei a primeira e a segunda coluna para trabalhar a regra de Sarros e deu menos 42. Significa que os pontos não estão alinhados, tá? Eu poderia fazer também por esse método aqui, ó. Copiava os 3 pontos e copiava novamente a primeira coluna, que dá o mesmo valor. É só para mostrar que dava para fazer dos 2 jeitos, tá, pessoal? Então, continuando, agora a gente entra na parte do estudo da reta, tá? Então, a gente entra aqui, ó, na equação geral da reta. Toda reta, tá? Toda equação geral da reta é ax mais by mais c igual a 0. Esse é o formato, é a escrita da equação geral da reta, certo? Como que a gente encontra isso? Dados 2 pontos, vamos fazer determinante, certo? A gente copia aqui os pontos dados, ó, 3, 4, 5 e 9, e aqui no início e no fim a gente bota x e y, ó, igual a 0. Resolvemos, ó, diagonais principais menos as diagonais secundárias e encontramos a equação geral da reta. Tá, pessoal? Então, é esse formato aqui, não esquecendo que para achar a equação a gente bota x e y, tá? E tem depois a equação reduzida da reta, que tá aqui, ó, na aula 6.
A equação reduzida é quando a gente isola o y. Aqui ela está no formato geral, x menos y menos 1 igual a zero. É um exemplo de equação geral da reta. No momento que eu isolei o y, ela se tornou a equação reduzida da reta, tá? Na equação reduzida, a gente tem duas questões muito importantes, que é o coeficiente angular e coeficiente linear da reta, tá? Então, o valor que acompanha x a gente chama de coeficiente angular. E o valor que acompanha o termo dependente, o n, a gente chama de coeficiente linear da reta, certo? E com isso surge mais uma fórmula aqui, ó, tá? Na equação reduzida, o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas no sentido anti-horário. Então, significa que para achar o coeficiente angular, a gente também pode achar aqui a tangente de alfa, ó, fazendo o que? A subtração dos pontos, ó, yb menos ya e xb menos xa. Tá, pessoal? Então, continuando aqui, ó, tudo são fórmulas dentro dessa matéria. Essa aqui é muito importante também, ó, é a equação do feixe de retas. Por que que ela é importante? Tá? Porque com ela a gente precisa do quê? Do coeficiente angular, que é o m, e um ponto dado. Então, a gente consegue também construir equações, né? Porque tem exercícios que vai dar para você simplesmente um ponto e o coeficiente angular. E daí, através da equação do feixe de retas, a gente consegue montar a equação da reta, tá? É muito usada essa equação do feixe de retas. Depois, a gente tem o quê? Os ângulos entre retas, ó. Tá mostrando aqui, ó. Aí, para fazer isso, ó, a gente tem também mais uma fórmula. O menor ângulo, né, formado por duas retas concorrentes é o tangente de θ igual. O que que a gente faz aqui? A gente vai ter duas retas, então a gente vai ter dois coeficientes angulares, porque cada reta tem a sua equação da reta, tá? Então, a gente vai subtrair os coeficientes angulares dessas duas retas, depois aqui, ó, multiplicar e somar 1, tá? Com isso, a gente encontra o menor ângulo formado por duas retas, tá? E quando uma reta tá aqui, ó, na vertical, ó, quando uma das retas é vertical, a gente sabe que a tangente de θ é 1 sobre o coeficiente angular de R. Tem tudo isso no material de vocês, tá? Paralelismo também, ó, duas retas, ó, para que duas retas sejam, ó, a reta R e a reta S. Então, tem duas retas, duas equações, tudo duplo, tá? Para que essas retas sejam paralelas, os coeficientes angulares das duas têm que serem iguais, certo? Senão, elas não são paralelas. E para que elas sejam perpendiculares, aqui, ó, para que duas retas não paralelas ao eixo sejam perpendiculares, o coeficiente angular de uma, ó, tem que ser igual ao inverso da outra, ó, menos o inverso da outra. Então, o coeficiente angular de S é igual a menos 1 sobre MR. Isso aqui vocês vão usar bastante nos exercícios também, tá? Continuando, então, a gente vai para a última parte, que é a distância de ponto à reta. Qual é a menor distância de ponto à reta? Para isso, também tem uma fórmula. Tudo é um formulário, ó, que é essa fórmula aqui. O que que acontece, ó? Nós temos um ponto P, tá? Com coordenadas x0 e y0, ó. E temos uma equação. Então, normalmente é dado um ponto e uma equação. A gente pega aqui as coordenadas do ponto e o A, B e C são o quê? Os coeficientes da equação da reta. E joga nessa fórmula para achar a distância de um ponto à reta. Tá, pessoal? E depois disso, né, a gente vai para o último livro, que é o livro novo, o estudo da circunferência. Daí já é Geometria Analítica 2, tá? Bom, até então a gente só viu a introdução, que é o quê? A equação reduzida da circunferência. Para calcular essa equação, a gente tem que ter o quê? O centro e o raio, tá? O centro são coordenadas, né, do ponto,
e o raio. Tendo o centro e o raio, a gente pode, ó, A e B são as coordenadas do centro e R o raio. Não esquecendo que esse R tá ao quadrado. Isso vai influenciar em alguns exercícios, tá? Então, assim, eu falei de uma forma geral, mostrei as principais fórmulas, tá? Para vocês. E vou encaminhar uns exercícios de revisão também. A gente vai ter, ó, uma aula de dúvidas dia 22 de maio às 10 horas, tá? Pelo Google Meet, para que a gente possa tirar dúvidas da matéria ou corrigir algum exercício que ficaram com dúvida. É isso, pessoal? Então, até a próxima aula.